Olá, professores! Olá, estudantes e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica População em Índice. Aula produzida, aula preparada aí para a segunda série do ensino médio. É sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo, compartilhando, trocando essa ideia sobre esse material muito legal que a gente utiliza aí na produção das nossas aulas. E hoje eu não estou sozinho, Eu fiz um convite muito especial e vocês vão entender que a aula vai ser compartilhada com ela, a professora Roberta. Tudo bem, Roberta? Oi, Osmar. Obrigada pelo convite. Adoro participar de aula sua, principalmente essa que tem aquele pinguinho de estatística, que eu adoro estatística. Então, me convidou, eu aceitei na hora. Muito obrigada pelo convite e vamos desenvolver a aula. E mais que isso, Foi uma aula tocada a quatro mãos, Diriam os pianistas, Sim, Tem mãos suas tem mãos aula. minhas aqui no meio. É isso aí, tá bom? Vamos colocar a estrutura, o título da nossa aula para vocês já entenderem a dinâmica que a gente vai trabalhar hoje na aula. E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai compartilhar uma pesquisa. Sim, se vocês se lembrarem da aula anterior, a gente falou um pouquinho da estrutura dessas pesquisas, mas não fomos especificamente no jeitão, na forma com que ela é compartilhada, vamos dizer assim, com as pessoas para responder. O foco da aula de hoje é justamente esse, a gente mostrar algumas possibilidades, hoje uma possibilidade específica, o uso do recurso tecnológico aí para você coletar dados aí e melhorar a eficiência aí do seu trabalho, tá ok? Então o título da nossa aula é o Compartilhando uma Pesquisa, Vamos fechar aí para a gente mostrar para vocês, tá? Compartilhando uma pesquisa, aula produzida por mim também, professora Roberta, que nos acompanha hoje. Nosso aprofundamento curricular é o hashtag Quem Divide Multiplica. Estamos na unidade curricular 1, Roberta? Terminando. Sim, números também importam, claro, números importam muito. Muito, E aí, nosso componente curricular, o População em Índices, Ciências humanas, sociais, aplicadas em matemática e suas tecnologias são os componentes aí que a gente sempre busca integrar nas nossas aulas. Beleza? Então, lembrando, sempre já estão acostumados, a capinha aí que vocês já visualizam praticamente aí em todas as aulas, o nosso material de apoio aí, o mapa, nós escrevemos aí nosso aprofundamento curricular, está acabando daqui a pouco, No segundo semestre a gente já vai falar de outros, tá ok? E sempre lembrando que a aula é extraída, produzida aí sempre em função desse material, tá? Temos ainda também os nossos componentes curriculares, já subi os 4 de uma vez aí pra gente ganhar tempo. Trabalho, política e pensamento econômico, demografia, investigação das populações humanas, tá? Reflexões sobre o poder do contrato social, as redes e as mudança social, demografia e trabalho. Subiu ainda a população e índice, respectivamente, aí o Guerreiro, o Russo, Maria Fernanda, o Thiago e o Osmar, ok? Ainda apresentando para vocês toda essa estrutura, a gente já adianta um pouquinho mais, É formalizar mesmo toda essa questão para que vocês se acostumem. Temos aí o quadro integrador, estamos na atividade integrada número 4. Sim, só falta uma. A gente já está terminando. Tá acabando mesmo, hein, Osmar? Tá acabando, Dá um trabalho, Roberto? Dá um trabalho, preparar essas aulas com todo amor e carinho, mas dá um trabalho. Dá um trabalho danado. Mas, enfim, tá? Segundo semestre aí nos aguarda, tudo bem? E na sequência aí, olha o que está aparecendo, Atividade integrada 4 e, o População e Índice, que o objetivo aí é planejar uma pesquisa estatística a partir de temas tratados nos componentes desse aprofundamento. E a gente fez uma aula, trabalhando o componente específico aí com o professor Russo, A gente vocês são até acostumados, A gente compartilha aulas aí produzidas pela professora Roberta também, tá ok? Vamos começar então? Olha lá, já vamos fazer a descrição aí, a gente vai fazer uma pequena leitura, Roberto? Você quer ler? Eu quero. Olha lá, então. A coleta de dados para a realização do planejamento de uma pesquisa estatística é fundamental para a qualidade das informações a serem analisadas, a população a ser pesquisada e os dados extraídos a partir das respostas obtidas podem ou não ter um grau de confiança, que depende, entre outras coisas, do tipo de pesquisa que será realizada. Então peraí, a gente está falando sobre pegar os dados, coletar os dados, certo? Como isso é importante. Sem dúvida. E aí no finalzinho você está falando dos tipos de coleta que tem. É isso aí. É isso, não é? É isso. Vamos mostrar para eles então? Vamos, são dois tipos que existem. Dois tipos, tá? A censitária. Sim. E a
amostral. O que é a diferença delas, você lembra? Lembro. Quero saber se você lembra. Lembro sim, a gente comentou bastante sobre isso em aulas anteriores. A pesquisa censitária, e a gente até comentou na última aula, né, que a pesquisa censitária mais famosa que a gente tem aqui no Brasil é o censo demográfico, né, Roberto? Sim. Que existe aí uma periodicidade de 10 em 10 anos, né? No caso aí, em 2020 era para ter acontecido isso, não aconteceu por conta aí da pandemia, né? Mas a periodicidade aí da pesquisa censitária, né, do censo demográfico aqui no Brasil é de 10 em 10 anos. E por que se faz isso, Roberto? Tem um monte de vírgulas aí, né? Tem, né? Infelizmente, né, dá muito gasto fazer uma pesquisa censitária, consome muito tempo, então é muito complicado você conseguir fazer uma pesquisa bem rápido. Então eles deixam esses 10 anos aí só para poder ter esse controle, fazer direitinho e ter uma boa resposta, né? É verdade. Importante demais, né? Porque você analisa aí, no caso do censo demográfico brasileiro, toda a população brasileira, né? Todos os problemas, né? Problemas é o que mais tem, como vocês bem sabem, né? Mas são importantes aí ter esse levantamento, essas informações para desenvolver aí políticas, né, públicas sempre em benefício da população brasileira. Mas se ela não for censitária, Roberta? Ela vai ter que ser amostral. E aí o que é amostral, Osmar? Quero ver se você está esperto. Posso fazer uma coisa bem simples? Pode. Se eu tiver uma população e pegar um pedacinho, entre aspas, aí, daquela população, né? Isso é uma pesquisa amostral. Isso é uma pesquisa amostral. Mas posso pegar de qualquer jeito? Não, tem as técnicas. Até foi eu que dei essa aula aí que você elaborou e falou, não, vai lá, Roberto. Eu fui e vim falar das técnicas que tinham. Então, existem técnicas para você escolher essa amostra da população para não dar aquele problema, né? Você conseguir realmente escolher pessoas e respondam a pesquisa e realmente represente os dados, né, da população inteira. Então, tem as técnicas, certo? Mas a gente tem lá a população, a gente tem a amostra, né? Quando a gente pega aí, então é a pesquisa amostral. Agora, quando a gente fala em pesquisa censitária ou amostral, tanto faz. Existe uma coisa chamada variável, não existe? Existe. E elas podem ser de duas formas. Vamos mostrar ali para eles. Olha lá, apareceu a primeira, pode ser quantitativa. E a segunda, ela pode ser qualitativa, essas variáveis. E a gente pode utilizar tanto na pesquisa censitária, né, com os benefícios e os problemas que a censitária nos traz, tá? E também para a pesquisa amostral, né, Roberto? Tá, o que é quantitativo e o que é qualitativa? Para eles entenderem. Quantitativa tem a ver com quantidade. Que tem a ver com números. Números, numéricos, então, são perguntas que têm a ver com números, Exato. Respostas numéricas. Numéricas, tá. Ok? E qualitativo, Osmar? Qualidades. Qualidade, né? E aí tem algumas variáveis, né? Algum tipo de direcionamento que você quer para aquela pergunta, né? Pode ser sim, não, talvez. Pode ser grau de instrução. Pode. Mas tem que ser nome, né? Exatamente. Pode ser qualidade. Tá. Inclusive, a gente demonstrou, utilizamos uma aula que você produziu ontem, né? Exemplos aí, né, de variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Então, mostramos já está bem afinadinho o que é qualitativa e quantitativa e o que é censitária e amostral. Acho que agora eles já estão, né, dominando tudo isso aí. Perfeito, tá? Lembrando que essa aula fica disponível. A aula anterior, né? Tô com dúvida, professora Osmar, professora Roberta estão falando algo que não está se encaixando. Pega a aula anterior que você vai ver se encaixa tudo bonitinho. Isso aí. Ok? Olha lá na sequência, então. Vamos fazer a descrição. Agora deixa que eu leio, tá ok? Pode ler. Na aula de hoje, vamos apresentar um modelo de criação de formulários no qual o usuário pode produzir pesquisas de vários modelos, tá? Desde múltipla escolha, podendo caracterizar aí uma pesquisa quantitativa, ou até elaborar questões discursivas, nesse caso visando, entre outras, né, o modelo qualitativo das respostas. Sim, né? Cada um é mais aí... qualitativo quando é dissertativa mesmo. Exatamente. Mas como é que a gente faz isso aí, Roberta? Por meio da coleta de informações compartilhadas. E aí é o foco da aula de hoje, que a gente vai utilizar o modelo Forms, ok? Muito utilizado aí na coleta de dados. Pedir pro nosso diretor fechar que eu não enxergo. Pode fechar. Olha lá, tá? Na coleta de dados, né? E isso é feito de forma organizada. Aí eu vou grifar isso aí, de forma rápida e eficiente, no que tange as informações prestadas por quem preenche. O Forms é rápido e eficiente, Roberto? Depende. Mas para você coletar as respostas depois é eficiente. Exatamente. Demora para fazer? Demora um tanto que vai demorar para fazer o questionário. Sim. Né? Não vai ter muita diferença. Até um pouco mais, às vezes até para digitar. Mas para depois, ele é rápido e eficiente, né, Osmar? E aí eu tô contando com a boa vontade de quem devolve e responde a pesquisa. Então é bom sempre mandar um pouquinho a mais pela quantidade que você precisa lá, para que pelo menos você receba as respostas que você quer, né? Sim. Se você tiver com pressa, manda um bilhete. Por favor, responda o mais rápido que você puder. Tá? Dá uma pressionadinha básica. Tá, ok? Então, todas elas, né, todos esses modelos, né, é interessante, porque nesse caso aí do Forms, ele atinge uma quantidade de pessoas
muito interessantes, de forma remota mesmo, Sim. né? E assim, reduz custos, né, Roberto? Muito, reduz até custos de papel, né? Sim. Que é uma coisa que realmente, quando a gente vai fazer um questionário, você vai ter que imprimir, vai ter que entregar, vai ter que coletar e, né? Exatamente. Realmente reduz custo. É interessante, né? É muito interessante. A tecnologia está aí para isso. No finalzinho da aula a gente vai fazer uma comparação, né, para vocês entenderem melhor, tá ok? Vamos lá na sequência. Então, olha ali o que acontece. Vamos criar um formulário eletrônico para inserir nossas questões da pesquisa, tá? Utilizando um recurso disponível aí pelo Google, que todos os estudantes aí da rede pública, né, eles têm acesso. É o né? Google Forms ou o Google Formulário, e Sim. como eles têm direito a esse e-mail por ser da rede pública, eles conseguem facilmente acessar, né, Osmar? Conseguem sim, tá? E Tá aí bom. o que a gente precisa, Roberta? Tá? A gente precisa de um computador, Ok. ou um tablet, ou um celular. Certo. Com o quê? Acesso à internet. O que mais? Senão ele não consegue, né? Não Aí consegue. ele vai lá, entra no navegador do web e vai digitar o endereço eletrônico. Aí eu coloquei, né, pra você, essa parte fui eu, que eu sei que Sim. coloquei direto pra você, como faz pra acessar direto o Google Formulários, né? Mas aí você fala, não, mas se eu não decorar e se eu não tiver esse negócio aí na hora, né, esse endereço imenso aí, como que eu faço? Tem um jeito? Tem. É. Você vai entrar no Google, colocar Google Formulários. Pronto. E ele vai aparecer pra você o Google Formulários. Sim. Só que aí ele vai ter que logar e tal, que a gente vai mostrar ainda, né? Perfeito. Né? Ok? Mas ou digita isso no navegador, ou procura lá Google Formulários. Sim, no próprio e-mail dele tem. No próprio essa e-mail dele possibilidade tem. também. Tá? Você pode ir lá no cantinho que aparece lá o Google Formulários. Aparece. É isso Então, aí. ó, não tem desculpa. Você pode utilizar isso aí de forma que você quiser, tá? Desculpa nenhuma, zero, tá ok? Vamos então lá, Roberta. Depois Vamos. a gente vai fazer ao vivo, né? Vamos fazer ao vivo mesmo. Né? Vamos mostrar. Vamos mostrar ao vivo, sim. Em tempo real aí pra eles. Você quer comentar? Quero. Ok. Aí, quando você digita esse link aí, você vai entrar nessa página principal e que tem lá acessar ao Forms, né? O formulário. Mas lembrando, se você quiser entrar de outra forma, você também consegue, tá? Mas digitando o link, ele vai abrir esse acesso ao Forms. Você vai ter que clicar aí onde tá a setinha laranja, né? Clicou lá, ele vai aparecer pra você logar. Não é Perfeito. isso? É isso aí. Tá? Então, aparece lá. Se ele já tiver logado, se ele tiver, por exemplo, num celular, que ele já, normalmente no celular, ele já tem a conta Google Sim. já logada. Aí ele nem vai precisar logar, ele vai clicar e já vai abrir direto o formulário, tá bom? Ok. Agora, se não, ele vai ter que logar. E como que faz pra logar, Osmar? Vamos lá então? Olha Tá lá. bom. Vai aparecer essa tela pra ele logar. Então ele vai ter que digitar ali no campo azulzinho, né? Pode mostrar pra eles aí. Ó. O e-mail deles. Até o Osmar deixou o meu e-mail aí. Sim. Bonitinho. Falei, pode deixar, não tem problema. Coloquei o meu e-mail. Aí em seguida já apareceu a janelinha pra colocar a senha. Ok. Coloquei automaticamente a senha. E aí eu vou em próximo. E aí sim ele vai logar. Então isso caso você não esteja logado. Sim. Se você já tá logado, ele já vai automaticamente, tá bom? É comum no celular. No celular né? é mais comum, já tá conectado. já- Tablet também. Agora, quando a gente fala em computador pessoal, depende. Se a pessoa Sim. já deixa logado, Sim. vai entrar. Se não, se ela tiver logado no e-mail, ela pode ir naqueles pontinhos lá de cima, que tem formulários lá, ele acha também. O tá pessoal bom? domina bem isso aí, né? Acho que não vai ter muito problema, não. Não. Tá ok? Então, de novo, ó. Parte 2. Desculpa 2 também não existe. Tranquilo. Ok? Na sequência, eu vou... Olha lá. Aí o que acontece? Vai abrir a tela principal do formulário. Quando abre a tela principal do formulário, ele tem aqueles exemplos de formulários e tem um sinalzinho de mais colorido ali, né? Com as coresinhas bem bonitinhas, que é onde você vai clicar para abrir um novo formulário. Então, essa cruzinha coloridinha é onde você clica e abre o seu. Mas do lado tem alguns formulários de exemplo, como imagens, bem bonitinho. Se ele quiser fuçar para ver como é, pode Ele consegue fuçar, personalizar? Né? Consegue personalizar. Ah, que legal. Mas claro que é melhor ele fazer um branco com a cara dele, né? E com as imagens dele, com as perguntas dele, mas ele pode usar um que já tá lá feitinho também, tá Sem bom? problemas. Então, ele clicando lá nesse mais colorido, vai abrir. Vai abrir. E vai Vamos- abrir um novo. Vamos mostrar? Vamos. Olha lá, abriu então. Pode colocar. Ah, já apareceu, ó. Olha, O que a ó, gente vai ver, então? vamos observar tudo que tem aí? Vamos lá. Tá. Primeira coisa que tem é o nome lá que você tem que pôr, tá? Formulário sem título. Ok. O que é o formulário sem título? É onde ele vai colocar o nome Sim. do que ele quer pôr. Vamos avançar então para eles Vamos avançar. Olha lá então. Ó, pronto, acho Boa, que melhorou. vamos lá, que aí ficou Ok. mais perto, né? Porque a imagem Isso. estava longe. Isso. Só abre e volta só na anterior, só pra Volto. mostrar uma coisa. Olha lá. Lá em cima tem alguns, do lado direito, alguns instrumentinhos aí, né? Aqui, ó, ó. do lado direito, aí, esquerdo, aí, do lado direito. Aí, a gente tem aí uma palhetinha que pode mudar a cor, tem um olhinho que pode visualizar, tem um vai e volta, se você errar, você consegue voltar. Legal. Tem o enviar. Sim. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Ok. Aí embaixo tá em si o formulário e tem 3 abinhas, né? Um tá escrito como perguntas, outro respostas e outro configurações. A gente tá nas perguntas, que é onde a gente realmente vai fazer o formulário, tá bom? Só pra situar eles. A gente tá na primeira aba. Ok. Pode ir pro próximo. Próximo. Tá bom. Aí é onde a gente vai, tá? A setinha laranja tá mais visual, né, Osmar? Legal. Então, primeira coisa, a gente vai mudar o título do formulário. A gente vai preencher
né, o título. E ele pode preencher com o que ele quiser, não é? Sim. Critério dele. Ok. Embaixo tem a descrição, que não é obrigatória. Ele pode colocar uma descrição ou não. O que seria a descrição? Tá? Seria colocar sobre o assunto que ele está tratando, Pode, não tem problema alguma nenhum. informação adicional, Sim. olha, respondam com calma, sei lá. Ele vai decidir se ele quer ou não colocar aí. Ok, a gente tá vai bom? mostrar duas questões. Uma que eu já deixei pronta aqui para eles e a outra que a gente vai fazer agora em tempo real, né? Isso, beleza, fica então, tranquilo. Tá? Posso passar? Pode. Olha lá, então. Aí olha. você colocou, qual que é o nome que você colocou no seu? Ah, então, a pergunta sem título, ó, produção de lixo no ambiente familiar. Então você foi lá e colocou, esse é o nome principal da sua pesquisa. Exatamente. Tá Mas aqui, ele é ó. sobre o quê? Ó, e aí o que ela vai tratar? Tipo de questão, ela vai tratar sobre reciclagem. Aí você pôs na descrição a É isso, reciclagem. tá? É como se fosse aqui, Perfeito. na minha simplicidade aqui, como se fosse um título, tá? E um subtítulo, né? E assim, é sempre muito importante a pessoa que vai preencher esse formulário, ela entender do que se trata. Sim, eu acho que é uma boa descrição, sem um subtítulo. Ok, De ok. boa. E aí já vou para a primeira pergunta, né? Tá? Aí ele vai aparecer um campo ali que chama pergunta, Ok. né? Aí você vai colocar o nome da sua pergunta. Você vai Olha lá. digitar lá de boa, Sim, tranquilamente, né? Não tem problema nenhum. E aí ele vai ter aquela coisa de escolher se ele quer múltipla escolha ou não. Que aí, normalmente, né, para usar o formulário, a gente acaba usando múltipla escolha por ser mais fácil, Exatamente, né? Aí tá. ele tica lá e escolhe a múltipla escolha, não é isso, Osmar? É isso aí, tá? Como a gente já vem tratando desse tema no decorrer, né, das aulas, então eu optei por trabalhar mesmo aquelas questões que já estão bem conhecidas de vocês, a questão da reciclagem do lixo, a pesquisa específica. Você já usou em outras aulas, né? Exatamente, tá ok? Então, a pergunta, sua família é composta por quantas pessoas, inclusive você? E aí temos uma variável quantitativa, Sim, né? porque Direcionada. é quantidade. E aí, abaixo da pergunta, a gente tem que digitar os valores. Então, né, aí escolheu a múltipla escolha, né? Perdão, olha lá. E aí ele vai colocar abaixo os valores. Aí, quais valores você colocou aí, Osmar? Ah, eu coloquei 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas ou mais de 4 pessoas. E aí, você vai vendo que vai aparecendo onde vai preenchendo, sempre vai aparecendo. E tem um tiquezinho a mais ali embaixo, ó. Adicionar. Ó, aqui, ó. Lê aí, ó, pra mim, que eu não tô enxergando daqui. Adicionar opção ou adicionar outro. Se ele clicar nesse outros, vai aparecer outros. Isso. Se ele colocar adicionar a opção, ele vai abrir mais um itemzinho pra ele ir preenchendo. Isso. Tá bom? E aí ele vai preenchendo quantos ele precisa. Ok, tá. Tá bom? Sem- Tranquilo. sem muito Então, problema. geralzão, coloca lá o título na sua pesquisa, o subtítulo como você quiser. Isso. Aí você põe lá, digita, começa a digitar a primeira questão. Isso. Escolhe múltipla escolha ou não e vai colocando as alternativas. Posso deixar ela obrigatória? Pode. Ai, mas por que eu vou deixar ela obrigatória? Qual é o sentido disso? Porque eu quero o quê? Ah, Quero que a pessoa realmente responda. Responda. Aí eu vou lá no cantinho e coloco olha lá. obrigatória. Obrigatória. Se eu não colocar, a pessoa pode não responder e ela consegue enviar do mesmo jeito. Normalmente essas questões obrigatórias elas são relevantes para o pesquisador. Então ele põe obrigatória para Obrigatória. realmente a pessoa ter que escrever e falar, não dá para enviar sem Sem responder resposta. isso. É isso aí, tá ok? É bem interessante E aí, isso. para finalizar, filósofo à parte, o que a gente faz? Olha lá. Vamos pra mais próxima um. questão. Olha lá. Como Flechinha. vai? Adicionar a próxima pergunta. Então, para você adicionar mais uma pergunta, você tem lá no cantinho direito, né, do menu, um sinalzinho de mais. Ok. Clicou lá, vai adicionar outra. Fácil, né? Fácil, bem né? fácil, E bem praticável, né? Quanto mais você pratica, melhor você fica. Sim. Tá ok? Vamos lá. Na Aí foi pra sequência, segunda. Aí, tá ok? E aí acontece a descrição de todo aquele processo que você já falou, eu mudei a pergunta, né? Coloca e aí outro acontece- enunciado, as alternativas, Perfeito. múltipla escolha, vai pondo as opções. Só que essa não é quantitativa. Não, já o objetivo, né, do pesquisador, no caso. Qual que é a eu, pergunta? Tá, veja, na sua residência, é feita a separação de lixo para reciclagem? Eu coloquei 3 opções, sim, não e às vezes, tá? Porque às vezes a pessoa pode não fazer todo dia, É. de vez em quando ela faz e de vez em quando Então não. veja que ela é qualitativa, não Sim. quantitativa, Sim. ok? Tranquilo. Posso pra frente? Pode, vamos Mesma pra terceira. coisa, ó. Como vai pra fazer pra terceira? É, ó, múltipla escolha, ó, Obrigatória. obrigatória. Olha lá, aqui, ó. Sinalzinho demais, abre a próxima pergunta, que é a terceira. Próxima pergunta, tá? Tá. Também, tá ok? Você considera importante a separação do lixo orgânico do lixo reciclável, né? A Essa é gente já viu- qualitativa também, Qualitativa. Mudei aqui, ó. A pessoa tem a opção de escrever. Ah, é diferente. Indiferente. É o famoso tanto faz, enfim, né? Para quem direciona a pesquisa é importante, tá? Lembrando Colocou que obrigatório e que eu quero colocou que seja múltula obrigatório. escolha, porque tem as alternativas. Ok. Tem Na mais sequência- uma? Ah, tem. E essa aí é diferente. Mas por que é diferente? Olha lá. Por quê? Por quê? Não Ah, sei. A pergunta número 4 já está na forma como a pessoa que vai responder vai visualizar. Ah, então peraí. Volta só um slide. Volto. Na que a gente não tá visualizando, ainda tá aparecendo aquele itemzinho embaixo. Qual é o itemzinho que tá aparecendo? Tá, ó. Adicionar opção ou adicionar outro. Tá. Mas ela vai sumir, então, na hora que fica no Vai. formato que a pessoa recebe. Vai é isso sumir. que você tá Isso querendo mesmo, dizer? né? Cadê o negócio? Ah. Aqui.
ela vai desaparecer, tá? Aqui a gente está na visualização de quem? De quem está digitando e criando o formulário. Exatamente. Mas na hora que envia, não fica aparecendo esse item a mais. Não, tá? Vamos imaginar que eu enviei o questionário para você responder. Olha o jeitão que vai aparecer para você. Ela vai aparecer só a pergunta, o sim, o não e o... O que é o não sabe? Exatamente. Qual que é a pergunta 4? Tá, olha lá. 3... Qual é a pergunta 4? Você participaria de campanhas de conscientização na sua escola para que houvesse uma mudança de hábitos nas residências, almejando o aumento dos números na reciclagem? Faltou uma interrogação aí, tá? Não, sim, não ou não sabe responder, tá ok? Lembrando Tá que é uma questão obrigatória também, e aí aparece o asterisco, Para né? indicar que é obrigatória. Exatamente. O E aí só aparecendo os 3 itens que você colocou lá. É isso aí. Interessante. Tranquilo? Só para a gente comparar, então, olha a forma que a gente fez. São as mesmas questões, mas vamos imaginar que você digitasse isso aí, imprimisse as questões e entregasse para 100 pessoas. Para 100. Olha o trabalho que ia dar, É né? o trabalho, né? Mas o problema não era nem só entregar. Olha. O problema era obter a resposta, ter que pegar de volta e o pior ainda, como que vai organizar essas respostas, né? Também. Porque ele vai ter que vir anotar resposta por resposta, Uma por uma. manualmente. Isso. Agora, a vantagem do formulário eletrônico é que ele já apresenta a resposta, né, Osmar? Que legal, né? Ele já apresenta. Recurso importante, legal. Legal, então, beleza. Então montamos a estrutura, mostramos para vocês. Roberto, vamos fazer uma simulação, então? Então, vou pedir para eles compartilharem minha tela, Legal. se possível. E aí, Olha se eu lá. for fazendo, a gente vai conversando. Tá bom. Aqui na minha tela tá logado já no meu nome, por isso que tem um Rzinho aqui do lado, ó. Ok. Roberta Mastroquírico. E aqui o meu já tem alguns, porque lá no meu componente, que é o Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente, Legal. eu fiz uma pesquisa sobre a dengue, tá, Osmar? Bacana. Então o meu já tem 3 aqui embaixo que eu vou mostrar pra eles. Mas nessa tela principal, aqui do lado esquerdo superior, a gente tem um sinal de mais colorido. É aqui que eu vou clicar pra abrir um novo formulário. Perfeito. Tá bom? E aqui do lado a gente já tem os que tem lá, né, de opção, só pra você visualizar como é. Ok. E aqui embaixo tem os formulários que a gente já criou. Então, eu criei no total 3 formulários. Sim. Então, eu fiz a minha pesquisa mesmo, eu criei um para mostrar para os alunos e eu criei ao vivo um com eles. Bacana. Tá bom? A gente pode até criar um agora, mas eu quero mostrar primeiro como que eles visualizam a pesquisa pronta. Então, aqui tem a pesquisa pronta, ó. Tá vendo que aqui tem o meu nome e tal, mas ele tem as alternativas. No meu caso, eu não pus obrigatória, então não tem o asterisco. Ok. Tá bom? Então, ele pode ou não responder e ele não vê aquela outra questão, como você falou, ele só vê as alternativas que eu montei. E aí ele tem lá o enviar e ele vai enviar. Se ele não responder alguma, como eu não coloquei obrigatória, ele consegue enviar mesmo assim. Sim. Tá bom? Agora, se você colocar obrigatória, ele não consegue enviar. Tudo bem essa parte de como Perfeito. aparece? Tranquilo. Tá. Agora eu vou entrar numa pesquisa que eu criei. Então, quando eu criei a pesquisa, ó, ela tá aqui. Pesquisa estatística da dengue, tem escrito cada coisa. Se eu clicar em cima, né, porque ela já tá preenchida, mas ela ainda tá sendo editada, se eu quiser, eu posso vir aqui e mudar para obrigatório, ó. Ah, tá vendo? Tá vendo? Mudei para obrigatório. Vamos ver se ele vai aparecer lá no obrigatório. Não, porque eu não salvei, né? Tem que salvar. Mas tudo bem. Mas ela vai aparecer como obrigatória depois se eu copiar o link. Ok. Tudo bem? Certo. E aí aqui tem o adicionar opção ou o outro, e eu posso ir preenchendo e posso ir editando. Posso mudar a cor, então aqui em cima do lado direito tem uma palhetinha, eu posso personalizar. Então se eu quiser vir aqui, eu posso mudar a cor. Deixa eu vir na outra. Ou seja, deixar a pesquisa com a sua identidade, Com a minha né? identidade. Deixa eu abrir essa aqui, que essa tá editável ainda. Ó, legal. Que essa aqui eu mudei até cor e tudo mais, ó. Vamos abrir aquela que eu fiz na hora. Tá carregando. Enquanto ela tá abrindo, a gente vai vendo outra. Tá pensando. Posso mostrar uma que tem já resposta pra Pode. eles verem? Sem Então, problemas. ó, eu quero abrir a que tem resposta. É essa. Essa é a que eu realmente apliquei, tá? Eu apliquei com as pessoas da minha comunidade por causa da minha Você pesquisa lembra lá a do meu quantidade componente. de formulários que você enviou? Eu enviei 139. Na verdade, eu enviei mais, mas 139 é o que eu precisava, que era o tamanho ideal da minha amostra. Ok. E eu parei quando obtive 139. Tudo bem? Entendi. Então, se a gente clicar aqui, ó, no primeiro campozinho é a pergunta. Certo? Certo. No segundo, a gente tem a parte de respostas. E aqui é a parte interessante, que você não mostrou ainda, porque você não tinha feito as respostas, mas o meu tem, então vou mostrar. Certo. Posso, né, Osmar? Pode. Tá bom. Então, quando a gente entra em respostas, a gente tem 3 opções: resumo, pergunta e individual. Resumo é a parte mais legal, ele aparece tudo pra mim. Então eu tinha a minha pergunta principal, que era: você já teve dengue? Sim ou não? Era uma qualitativa, né? Certo. E aí ele aparece a porcentagem, e quando eu coloco o mouse em cima, ele coloca lá, ó, quantidade. 95 pessoas falaram não. Certo? Sim. E aqui embaixo, se eu falar do sim, além de ter a porcentagem 31,7, tem a quantidade, 44. Entendi. Ah, tá. Se eu descer mais um pouco, ó, minha segunda pergunta. Quantas pessoas moram na sua residência, incluindo você? Olha. Tinha opções: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou mais. Aí eu tenho aqui a porcentagem e a quantidade. Ó, vocês estão assistindo a gente, vocês estão percebendo qual
Faz toda a diferença. Já tem a resposta, né? Não preciso Olha, ficar eu anotando. Facilita muito Então, o nesse trabalho. resumo, aparecem todas as minhas perguntas, com todas as quantidades, em porcentagem e em valores. Se eu vou na segunda aba, que é pergunta, dentro de respostas ainda, tá? Ok. Aqui ele aparece pergunta a pergunta e ele mostra a quantidade de respostas de cada um e na ordem, assim, de mais respondidas. Então, na minha pergunta 1, a mais respondida foi o não, 95 respostas, e depois o sim. Aí, se eu descer um pouquinho, eu vou para a segunda pergunta. Olha que legal, ó. Na segunda, ele mostra ó, mais respostas do 3, aí 48, aí vai diminuindo pro 2. Ele coloca na ordem de mais respondidas. Tudo bem? Sim. Então ele mostra um por um, mais respondidas. E no individual, que é a terceira opção que tem lá em cima de respostas, ele mostra qual foi a resposta mais dada por pergunta. Olha. Então, pergunta 1, qual foi a resposta que mais apareceu? Não. Pergunta 2, qual foi a resposta que mais apareceu? 2. Pergunta 3, qual foi a resposta que mais apareceu? 0. Então você tem 3 opções. Vê o geralzão. Sim. Vê só pergunta a pergunta, as opções mais da maior para menor resposta e só vê qual foi a resposta que mais apareceu. Isso tudo pronto. Nossa. Legal. Outra coisa que é importante saber, dá tempo ainda de falar, não dá? Dá. Então, se eu tô lá na minha pergunta, como eu faço para encaminhar esse formulário? Porque a gente falou de preencher. Sim. Mas eu tenho que encaminhar? Tem. Posso falar como faz para encaminhar? Tem que ter um enderecinho, né? Tem que ter um enderecinho. Então, aqui em cima, no canto direito, a gente tem um enviar. Quando eu clico em enviar, ele aparece uma janela. E aí eu tenho 2 opções que são bem legais. Enviar por e-mail, que é esse onde tem um envelopinho. Sim. Só que aqui eu vou ter que digitar e-mail por e-mail das pessoas. Ok. Então, no meu caso, que eu fiz uma pesquisa com 139 pessoas, você acha que eu ia pôr um e-mail de 139 pessoas aqui? Inviável, né? Não. Então tem uma segunda opção, é a segunda abinha, ó, que é o símbolo de uma bolotinha achatada com tracinho, que é o link. Ah, Tá? O símbolo de link. legal, E aí você tem esse link. Claro, primeiro ele fornece um link enorme, horroroso. Sim. Vou usar o horroroso? Não. Tem um URL curto. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo ele curtinho. Aí ficou melhorzinho. ficou mais Aí eu vou em bonitinho. copiar. Aí eu copiei ele. Aí eu mando pra quem eu quiser, da forma que eu quiser. Ah, quero mandar para um aplicativo de conversa. Quero mandar por e-mail. Vai mandar o linkzinho. E aí já dá aquela pressionada. Responde pra mim. Opa, e aí? Entendeu? Então isso é uma das formas. Que mais? Quer montar um formulário agora? Dá tempo? Bora? Vamos editar rapidinho esse Vai, aqui, rapidinho. ó. Primeiro vamos editar. Qual que era o nome do seu formulário? Quer voltar aí na sua tela e a gente só vai preenchendo aqui? Consegue voltar? Consigo. Tinha a ver com reciclagem, eu não Tá. lembro direito. Produção de lixo no ambiente familiar. Produção, tô digitando lá, ó, Ok. de lixo No ambiente familiar. no ambiente, escrevi certo ambiente, né? Familiar, com M. Familiar, vai saber. Ok. Eu não tô nem mais enxergando aqui. Descrição, você pôs uma descrição? É a reciclagem. Reciclagem. Então, Ok. reciclagem. Vê se eu escrevi direito? Sim. Ok. Aí eu vou editar a primeira pergunta. Então, vou apagar. Já que o meu tá aqui, vou apagar ela. Sim. Qual que era a primeira pergunta? Tá. Sua família é composta por quantas pessoas? Sua família é composta Por quantas por pessoas? quantas... Vê se eu não tô errando nada. Quantas pessoas? Interrogação. Isso. Abre parênteses. Inclusive você. Ah, tá. Entre parênteses tem? Tem. Então, vamos lá. Inclusive você. Inclusive você. Para não ter Saiu dúvidas, acento? né? Tem Saiu. que ser claro na pergunta. Tá. Aí a opção não é sim ou não? Não. Então eu vou ter que apagar aqui no meu. O que você deu de opção? 2, 2. 3, 3. 4. Aí eu vou ter que adicionar outra opção. Opa. Clico aqui, ó. Sim. 4. Tá. Tem mais? Mais de 4 pessoas. Mais de 4 4 pessoas. pessoas. Ok. Tá. Aí parei. Aqui tem que pôr obrigatória, que no seu caso você quer obrigatória. Sim. E já tá em múltipla escolha. Que legal. Se eu fosse montar mais uma, eu colocaria o mais. Só que eu já tenho mais uma aqui embaixo, né? Sim. Tá, vamos editar a segunda? Dá tempo de editar mais uma só pra eles verem? Não. Ou quer mudar a cor? Pode mudar a cor. Tá bom. Então faz de conta que eu já montei todas e vou mudar a cor. Lá em cima tem a palhetinha, que parece uma palheta de pintura. Ok. Eu clico lá e eu escolho a cor que eu quero. Ah, eu quero azulzinho, porque azulzinho é a cor do centro de mídias. Coloco azulzinho. Legal. Ele pode pôr imagem também. Aqui a gente tem questão de direitos autorais, eu não vou entrar em imagens. Sim. Mas ele pode escolher imagem, ele busca alguma imagem, coloca, aparece lá em cima. Tá bom? Ele pode mexer bastante nisso. Olha. Ele pode mexer também em configurações, ver ali se o e-mail está direcionado, se está sendo obrigatório colocar o e-mail da pessoa ou não. Sim. Tem todas as opções que ele pode mexer. E aqui ele pode ir no visualizar para ver como ficou. Tá bom? Ó, tá vendo que tem um asterisco escrito obrigatório aqui, Sim. ó? Ok. Porque ela é obrigatória. E se Sim. você ver a sua questão 1, ó, tá aparecendo um asterisco aqui porque eu pus como obrigatória. Tá vendo? Certo. Ah, então é isso. Que legal. Gostou, Osmar? Maravilhoso, né? Foi Tudo legal? Tudo a ver com o nosso componente curricular, população e índice. E perceba, né? É um grande bolo estatístico.
não é? E mais que isso, né? Você percebeu que todo esse levantamento estatístico, né? Essa questão da pesquisa, ela dá muito trabalho, é trabalhosa. E a utilização desse e de outros recursos tecnológicos aí disponíveis, elas facilitam muito, mas muito a sua vida. A professora Roberta hoje foi magnífica dando essas explicações, né? Interagindo aqui, mostrando pra gente todo esse processo. Roberta, muito obrigado. Agradeço o convite, porque você sabe que eu fiz aula disso, então estava bem animada. Vamos falar disso também. Bacana demais. Então, obrigada pelo convite, Osmar. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Roberto. Obrigado a toda a equipe de produção que faz essa aula acontecer. O pessoal das Libras, hoje é a Flávia e o Helder. Valeu, muito obrigado e até a próxima aula. Abraço. Tchau, tchau.